A história começou lá por 2009, 2010, quando a Tassiana fez uma pós-graduação com o Dr. Ronald, né, e ali se criou uma amizade. E o tempo foi passando, eu sempre, como farmacêutico, sempre busquei mais saúde e tipos de exercícios e essas coisas. Eu nunca tinha encontrado nada muito completo até que eu conheci a proposta dele, porque eu vinha conversando com ele. E então, em 2013, eu participei de um dos primeiros grupos do Procer, né, através de conversas com o próprio Dr. Ronald mesmo, que eu conheci. Fiz então o programa e continuei praticando todos os ensinamentos dele, e em 2014 também, daí ela acabou fazendo também parte de um grupo. Ele foi meu colega de pós-graduação, sempre foi bastante motivado com questões de saúde. Até a gente achava exagerado, porque a maioria das pessoas e todo mundo se acomoda com uma saúde básica. Não estando doente, teoricamente a gente está saudável. E ele sempre estimulava a gente a tentar um pouco mais, a evitar certos alimentos, a fazer alguma prática de exercício. E depois ele fez um projeto piloto, inclusive com uns colegas. Muitos aderiram, outros tiveram dificuldade, e eu não participei na ocasião porque eu estava grávida do primeiro filho. Mas aí o Eduardo começou pro primeiro daí. Quem faz Procer traz o Procer para dentro da família. Então, os hábitos que ele tinha, eu comecei a ter também. Inclusive, eu logo depois da gestação dele, eu consegui atingir uma saúde muito melhor do que eu tinha antes de engravidar. Em questão de peso, em questão de quantidade de gordura no corpo, disposição, porque eu fiz um Procer paralelo com ele, embora não tenha participado do grupo. Sempre houve uma busca pela saúde. Isso eu conversava com o Ronald, que, na verdade, existiam, assim, acho que conhecimentos que não eram bem corretos. Então, se evitava gordura e carne da minha parte, e bastante a questão calórica, né? Cálculo de caloria. Evitar comer coisas muito calóricas e outras teoricamente, seriam liberadas, inclusive fruta, mesmo tendo um excesso de açúcar na fruta. Eu, em relação à parte alimentar, eu sempre me cuidei com excesso. Eu sempre fui uma pessoa de baixo peso. Uma outra parte da rotina, a parte de esportes, né, que já faz desde 2008 que eu vinha praticando corrida de rua. Então, eu corria 1, 2, 3 vezes por semana, cerca de 30 minutos, que é o tempo que eu gosto, é o tempo que eu consigo manter a concentração, né? Tu caminhava bastante? Eu sempre caminhei muito. Mas correr eu nunca corri. Como eu te disse, eu sempre tive uma preocupação com saúde, mas se eu tivesse esse conhecimento do Procer há 15 anos atrás, desde os 15 anos, com certeza eu estaria num nível de saúde muito melhor e eu teria evitado alguns problemas de saúde que eu tive pelo excesso de carboidrato e por pouco exercício. Então, na parte alimentar, assim, eu continuo tendo mais ou menos o mesmo hábito, só que com mais critério na escolha dos alimentos, né? E ela é mais criteriosa que eu em relação à alimentação, então ela é realmente rigorosa com a alimentação dela, assim, em relação ao café da manhã, almoço, lanche, tudo mais. Não quer dizer que a gente nunca consuma doce. E o que mudou agora é que eu sou mais criteriosa com a alimentação, mas não é um esforço. Eu olho uma torta, um bombom, aquilo, eu vou comer e aquilo pra mim tá ótimo. Eu nem vou ter vontade de comer. E isso tá sendo muito interessante porque tá passando para as crianças. Então o Procer me facilitou muito, porque viver eternamente tentando num duelo, assim, como a maioria dos pais, a gente tem o interesse que o filho seja saudável. Muitas vezes a gente não sabe como agir, lógico que a gente tenta restringir o doce. Mas ele vendo a maneira com que a gente se alimenta, ele se interessa pelos alimentos que a gente come. E isso é muito interessante porque passa para a cultura da família, não só para quem está dentro de casa, como para familiares. Ele com 2 anos e meio ele já comia kefir. Falando com pediatras, depois é raro uma criança se interessar por esse tipo de alimento e deixando outros de lado. Por exemplo, ele gosta do kefir, que é ácido, embora eu ponha um pouquinho de açúcar para ele comer. Ele não come danoninho, ele não come outros tipos de iogurte, ele prefere o kefir. Então isso é a influência do Procer e é a influência da cultura da família. Não é uma doutrina rígida de certos alimentos não cruzam a porta da nossa casa. Não, a gente gosta de ter, até para ele saber que existem certos tipos de alimento, e ele experimenta, ele gosta, mas assim, come um pouquinho e não se interessa mais. Então, assim como nós. Assim como nós. Assim como nós, porque a gente tem um mundo aí à volta, a gente vai almoçar com amigos, a gente vai em festas, a gente vai em bares e a coisa ali tá à disposição, e a questão parte da nossa escolha. Então, acho que o conhecimento que o Procer trouxe foi muito significativo.